Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por participar de mais um webinar aqui com a gente. Meu nome é Éder, sou especialista de dados no Google Cloud e vim aqui falar um pouquinho mais das diferentes opções de armazenamento de dados dentro da nossa plataforma, tá? Já convido vocês a assistir os próximos webinars, tem muito assunto interessante, muito conteúdo, muito aprendizado e já deixo aqui o convite também para compartilhar suas dúvidas, que a gente vai responder aqui, tá? Então, falar um pouco aqui mais de algumas opções, pensando numa necessidade mais, trazendo um exemplo do varejo, então, de que maneira eu consigo utilizar as diferentes plataformas de armazenamento dentro do Google Cloud para atender as necessidades dentro de um exemplo aqui, tá? De uma aplicação. Então, falando aqui de algumas possibilidades, alguns tipos de armazenamento que a gente tem na nossa plataforma, a gente tem desde a parte de in-memory, né, de que maneira eu consigo trabalhar com tempo de resposta em microsegundos, consigo atender a baixíssima latência, a necessidade de trabalhar com diferentes aplicações aqui com redis gerenciado, passando por bancos relacionais, então destacando dois aqui principalmente na visão mais OLTP, que é o Cloud SQL, o Cloud Spanner. Cloud SQL já mais com três distribuições bem conhecidas no mercado, o próprio MySQL, o Postgre e o SQL Server, tá? O mais novo integrante dentro dessa solução. Já falando um pouco mais de um banco diferenciado, a gente tem o Cloud Spanner. Ele é um banco relacional, LTP, com um diferencial muito grande, que é a possibilidade de escala quase que infinita, tá? Então, a possibilidade de você agregar novos servidores à direita, então fazer um scale out, sem ter que redistribuir os dados, sem ter que ter nenhum problema de perda de conexão e tudo mais, tá? Ele é bem diferente, nenhuma outra plataforma de cloud pública possui esse tipo de oferta de ter um banco totalmente relacional, LTP, com os diferenciais que o NoSQL traz em questões de escalar, tá? Já a parte de NoSQL, a gente tem o Cloud Firestore e o nosso Bigtable. O Cloud Firestore já é um banco de dados mais NoSQL serverless, tá? Então ele tem um diferencial por ser ACID, então ele é serverless, ele escala sem a necessidade de você pensar em quanto de CPU, quanto de memória você vai alocar para a sua aplicação, ele vai escalar isso para atender a sua necessidade de maneira automática, tá? Então é um repositório orientado a documentos. Já pensando mais num outro armazenamento do tipo Key Value ou White Column, de baixíssima latência também, então one single digit aqui. A gente teria o Cloud Bigtable, ele foi baseado no nosso paper que a gente compartilhou com a comunidade há alguns anos atrás, que deu origem ao Whitebase. Então a gente tem essa versão de um banco gerenciado dentro da nossa solução, dentro da nossa plataforma de Google Cloud chamada Bigtable. Já pensando mais em armazenamento analítico, OLAP, né? Pensando mais em Enterprise Data Warehouse, a gente tem o nosso BigQuery, que ele é um banco totalmente serverless também para atender essas diferentes necessidades dentro do mundo de OLAP, dentro do mundo analítico, tá? Já pensando mais os três últimos, como objeto, bloco e arquivo, objeto mais voltado ao Cloud Storage, então trabalhar com objetos, com blobs e com banco, com dados não estruturados, então como principalmente base aí de um data lake, tá? Em conjunto com o BigQuery, a gente pode-se dizer que seria uma visão mais de Modern Data Warehouse. Já para atender as necessidades de armazenamento de VMs, a gente tem os discos persistentes, tá? Esses discos, tanto como HDD como SSD, possibilitando essa flexibilidade de trabalhar com o armazenamento local de VMs, tá? E mais para fazer um lift and shift, né, de mover aplicações de uma maneira mais rápida para dentro de uma cloud pública, a gente tem o nosso File Store, que é voltado basicamente para gerenciamento de arquivos. Então, mostrando aqui um case para poder demonstrar um pouco mais como seria a usabilidade de cada um desses diferentes tipos de armazenamento. Tem um exemplo aqui que é a loja Hipster, é um exemplo fake aqui, tá? De uma cadeia de varejo internacional. Eles estão vendo de que maneira eles conseguem levar toda essa venda web, todo o e-commerce deles para escalar nos diferentes continentes, então de que maneira a gente consegue
atender tanto de larga escala, tanto esse e-commerce como lojas físicas, tá? Então a gente vai utilizar esse caso aqui como uma arquitetura de referência aqui das diferentes necessidades do e-commerce dele e de que maneira a gente consegue posicionar cada um dos nossos armazenamentos para cada uma dessas necessidades, tá? Falando aqui de alguns casos, pensando naquela arquitetura, então, voltado mais estoque pedido, então meu cliente tentou fechar um pedido e recebeu uma mensagem de erro, o produto não está disponível. Então, de que maneira eu consigo ter um maior controle dessa necessidade, até voltado mais para o app aqui, dispositivos móveis. Então, essas são as principais necessidades desse meu cliente da Hipster. Preciso oferecer uma experiência de compra consistente e que funcione em dispositivos móveis. Então, de que maneira eu consigo ter uma integração do meu e-commerce, de todo o meu estoque, do meu supply chain diretamente com a minha app, né? A parte de recomendação de produto, então tem uma flexibilidade para trabalhar com recomendações, ou a análise clickstream, que a gente fala, né, mais time series, então de que maneira eu consigo analisar o comportamento desse usuário dentro do meu e-commerce, ou trabalhar com armazenamento de alta performance, com baixa latência, então meu banco de dados fica muito lento em épocas de pico e estamos perdendo cliente, de que maneira eu consigo trabalhar com opções de cache, assim como o gerenciamento de warehouse, eu preciso oferecer algumas soluções para suportar e reduzir o esforço para esse controle de gerenciamento dentro do warehouse do meu cliente, tá? Então, voltada à primeira necessidade de negócio, a gente tem aqui o estoque pedidos, então o requisito principal é um modo ativo-ativo em várias regiões geográficas, então de que maneira ele consegue escalar isso, tendo integridade entre diferentes regiões, entre diferentes continentes, pode-se dizer assim. Então aqui eu tenho um alto volume de transação, uma alta disponibilidade, e eu quero ter uma visão única. Então eu quero toda vez que minhas diferentes aplicações forem consultar esse estoque, eles consigam enxergar o real volume, o real número do estoque desses produtos. Então eu tenho um controle de commit aí muito bem garantido. Então a maneira que eu estou vendendo dentro de um continente, vamos dizer assim, ou dentro de uma região, outras aplicações possam estar enxergando o verdadeiro número. Então, que ele tenha um controle de commit entre tanto escrita quanto leitura. Então, aqui, uma maneira de atender esse requisito é a nossa solução chamada Cloud Spanner, é um banco de dados relacional, como eu falei, que ele trabalha tanto com essa parte de asset, para ter esse controle de commit, esse controle de transação, e ele funciona ele funciona tanto na parte local dentro de uma região, quanto a parte mais multi-regiões, tá? Então, mostrando aqui como que funcionaria isso. Então, eu tenho o ciclo de vida de uma consulta, né? Pensando em extrema consistência, essa aplicação ela está executando dentro de uma região, de um banco de dados Spanner, que está somente localizado numa região. Toda a região do Google Cloud ele possui 3 zonas, pensando mais em alta disponibilidade, são como se fosse 3 data centers. Essa mesma visão de banco de dados ela está espalhada nessas 3 diferentes zonas. Caso aconteça a perda de uma dessas zonas, outras 2 conseguem assumir. Então, toda vez que eu faço uma solicitação, a aplicação fala com o nó de banco, né, com o serviço de banco que está mais próximo. Então, se a aplicação está na zona 1, ela vai ter entrada, vai ter a primeira comunicação com o serviço do Spanner na própria zona 1. Então, o serviço do Spanner vai fazer essa consulta, automaticamente a zona 1 ele já fala, eu não sou um nó líder, eu vou perguntar para o nó líder, que é responsável por todo esse controle de commit, né, por todo o ACID do banco de dados. Ele pergunta para o nó 2 se a informação que está no nó 1, na zona 1, é a mais atual. A zona 2 ele fala que é a mais recente. Ele volta para a zona 1, responde ok, e isso traz total consistência do dado para a aplicação. Então, ele vai na zona 2, pergunta se está ok, e volta para a zona 1 com a resposta, tá? Aqui a gente pensando já, eu não preciso do dado tão consistente, me dê a última visão nos últimos 15 segundos. A aplicação ela faz a mesma pergunta para o nó 1, o nó 1 fala, opa, minha informação ela é mais atualizada, então ela foi atualizada nos últimos menos de 15 segundos, então ele nem pergunta para a zona 2, ele já traz a resposta diretamente, tá? A mesma coisa acontece para gravar uma linha, ele utiliza, nesse caso, a zona 2, pergunta,
eu vou gravar uma linha, automaticamente ele já bloqueia a zona 1 e a zona 3, grava o registro, ele gravou nas 3 zonas a mesma informação, ele traz essa visão para a zona 2, ele efetiva o commit e libera o bloqueio da linha, né? Libera o commit do registro, ele traz para a aplicação dizendo que foi inserido com sucesso, tá? A mesma coisa acontece aqui em diferentes linhas, então pensa que toda a inserção nesse banco é feita por chunks de dados, chunks são pequenas quantidades de registro, então cada chunk ele tem como elegível um nó de controle uma das zonas, então para alguns chunks pode ser a zona 1, para outros a zona 2, então ele faz todo esse controle entre as diferentes zonas para poder garantir a consistência de inserção do dado, tá? A mesma coisa acontece aqui quando eu tenho que gravar diferentes consultas, quando eu tenho que gravar diferentes registros e até concorrer com consultas dentre as diferentes zonas, tá? Aqui trazendo uma demonstração de como é fácil criar uma instância dentro desse serviço. Eu venho aqui dentro da console do Google Cloud, no serviço do Spanner, dou um nome aqui, Demo Spanner, falo que é regional, multirregional, vou escolher uma região aqui, que é US East 4. Aqui eu tenho um nó, vou só escalar com nó, vou começar bem pequenininho, dei a opção de criar, ele já me criou um banco de dados, tá? Então aqui eu posso criar um database, ou se eu precisar adicionar mais nós, eu venho aqui, adiciono mais 9 nós para esse meu banco de dados, então agora ele está funcionando com 10 nós. Então eu escalei de 1 a 10 nós, ele não necessita fazer a replicação dos dados, então ele tem toda a integridade dos mesmos registros, dos seus mesmos databases, dentre esses 10 diferentes nós, tá? Falando agora um pouco mais, trabalhando com apps para dispositivos móveis, então de que maneira eu consigo escalar isso também, né? Trabalhar com aplicações de modo ativo entre regiões, ter um acesso offline amigável, então de que maneira eu consigo, se o cliente porventura não tiver acesso à internet, de que maneira eu consigo continuar a consultar registros dentro da própria aplicação e depois que voltar esse acesso à internet, ele ter um sincronismo com o meu armazenamento que está na nuvem. Então aqui a gente vai falar do Firestore, é um banco NoSQL voltado a documentos, e é totalmente serverless, tá? Então ele é baseado em collections, onde cada uma das collections vai ter a estrutura de documentos aqui, como pode ver à direita. Então é interessante dizer que um documento ele não tem subdocumentos, então os documentos estão contidos dentro de collections e collections estão apontando para subcollections. Então você pode fazer acesso a collections mãe, vamos dizer assim, ao principal aqui no topo da pirâmide, sem ter que buscar todas as diferentes informações desse mesmo documento, trazendo um alto volume de registros para a sua consulta, tá? Então, na medida que eu for precisar de mais registros, ele vai fazendo a profundidade dentro da cadeia e buscando informações das suas subcollections, tá? Isso ajuda bastante na parte de gerenciamento da quantidade de dados e até modelagem do seu banco NoSQL. E o legal é que o Firestore permite você criar diferentes índices, tanto por cada uma das colunas dentro das suas collections, como por multicolunas. Então isso traz um grande performance para você consultar e buscar dados que vão atender a sua necessidade da sua aplicação, tá? E a possibilidade e facilidade de trabalhar com sincronismo entre os diferentes dispositivos, trabalhar no modo offline e ter buscas únicas, né, com esse serviço, tá? Tanto para a parte de recomendação de produtos, a gente pode utilizar esse próprio banco de dados para gravar recomendações, para gravar saída de modelos estatísticos para depois a sua própria aplicação consumir, né, trabalhar com o tracking do usuário e consumir e fazer mais recomendações em tempo real para os seus clientes, tá? Então, demonstrar como que é fácil trabalhar com esse banco. Eu venho aqui dentro da console, eu já tenho um serviço já criado aqui dentro da minha console, então eu tenho um kind, que é um banco, né, então do nome demo. Aqui eu posso
começar a criar algumas informações. Então eu tenho a informação nome, vou colocar meu nome, que é o header. Eu já vou dizer que essa informação eu quero que seja indexada. Aqui eu vou criar uma outra informação chamada idade do tipo integer, e tem minha idade aqui do 34 anos, tá? Então eu criei minha primeira collection, meu primeiro documento, aí vou criar mais uma informação aqui, então, vou criar mais uma idade, mais uma pessoa, 34 anos, e o nome dela vai se chamar Ederes. Isso vai me ajudar a demonstrar para vocês de que maneira eu consigo trabalhar com linguagem SQL para buscar esses dados. Então eu tenho aqui 2 documentos, tá? Na hora que eu quiser buscar esses documentos do banco demo, eu posso vir aqui e dar um select, asterisco from demo. Vou rodar minha query, ele automaticamente já traz meus 2 registros. Como está indexado, eu posso dizer que o nome é igual a header, fazer somente um dos registros, tá? Então, de maneira fácil, você consegue trabalhar com esse banco de dados NoSQL, trabalhando com indexações diferentes, juntamente com uma linguagem SQL. Evoluindo aqui um pouco mais, já mais para a visão de sequência de cliques, então, de que maneira eu consigo atender a necessidade de trabalhar com clickstream, a rastreabilidade dentro da sua aplicação ou do seu e-commerce. Então, tem a taxa de transferência de gravação muito alta, então você tem um alto volume de inserts e também um alto volume de consumo desses dados. Então, de que maneira eu consigo ter um banco NoSQL para guardar todo esse rastreio, né, que vai me ajudar mais voltado ao white column, né, ou a possibilidade até de um key value de me ajudar a trazer uma maior performance e possibilidade de atender essa necessidade de clickstream, tá? Então aqui posicionando mais a nossa solução de Big Table. Então, de que maneira eu consigo trabalhar, armazenar esses dados? Então, aqui eu tenho um exemplo de row key, né? Então, cada uma das chaves guardando diferentes valores, né? Então, aqui, para cada uma das chaves, vamos dizer assim, cada uma da interação de um cliente, eu tenho diferentes valores que estão dentro de uma column family. Então, eu tenho a parte da página, da ação, a versão do dispositivo móvel, a versão do SEO, a plataforma. Então, de que maneira eu consigo trabalhar com todas essas informações, tanto no insert, tendo uma alta escala, né, tendo um alto volume de performance, de armazenamento, tanto quanto na hora de eu precisar buscar, eu tenho uma alta performance de 1 dígito, né, a gente fala de média de 4, 6 milissegundos, para buscar esses dados, para buscar esses registros, né. Então, trabalhando aqui um pouco com a visão do Big Table, como seria, eu tenho aqui o meu banco, tá, precisar criar uma instância desse serviço de Big Table, eu venho aqui, coloco o nome da instância, demo header Big Table. Aqui eu posso escolher se essa instância vai ser do tipo SSD ou HDD. E dentro de cada instância eu posso ter diferentes clusters para atender as minhas necessidades ou voltado mais a diferentes aplicações. Então eu posso escolher dentro de uma região, essa região tem algumas zonas que eu posso utilizar, então os nós aqui eu posso escalar, então começar com 1 ou 3 nós, voltado mais produtivo, iniciar com os 3 nós, né. Eu tenho opções de ter clusters replicados, então aumentar a disponibilidade desse serviço, onde tem uma replicação do dado entre os diferentes clusters, auxiliando a disponibilidade de toda a minha aplicação, caso aconteça algum desastre, tá. Então eu ponho aqui para criar, rapidamente, e já fica disponível o serviço para começar a trabalhar com as minhas aplicações. Uma coisa bem interessante do Big Table, diferente do HBase, é que na verdade, você tem uma menor gerenciamento, necessidade de gerenciar um desbalanceio de cluster. Então, eu tenho 3 region nodes, todas as minhas consultas estão indo somente para o primeiro nó. Então, o Big Table ele traz essa vantagem de você ter como se fosse um load balance em cima dele. Então, se todas as aplicações estão batendo diretamente em um nó, o engine, a inteligência
dessa solução, ele já reaponta, ele começa a redistribuir esses dados para os outros region nodes, para os outros nós do cluster, então você tem uma maior distribuição e menor esforço para gerenciamento e controle dessa solução, tá? Já falando um pouco mais de cache de sessão, então de que maneira eu consigo trabalhar com cache de dados, mas atender uma melhor rapidez, né, e vida útil dos dados, então sem a necessidade de armazenamento persistente. Então de que maneira eu consigo trabalhar com chave-valor também, com baixíssima latência, a gente fala de microsegundos, abaixo de milissegundos, né? Então a gente tem uma versão do Redis gerenciado dentro da nossa plataforma que consegue atender as necessidades da sua aplicação, voltado mais de trabalhar com cache de informação de sessão, por exemplo, neste caso. Tá. Já mais voltado aqui a gerenciamento de warehouse, de que maneira eu consigo ter uma solução de banco RDBMS, então LTP, fazer um lift and shift do que eu tenho hoje dentro do meu on-premise diretamente para a nuvem pública. Eu tenho então hoje um Postgre, um MySQL funcionando dentro dos meus servidores locais, dentro do meu on-premise. De que maneira eu consigo diminuir o tamanho da indisponibilidade ou failover, diminuir a janela de failover dessa minha aplicação, ou até reapontar direto. Então, uma das possibilidades é utilizar até o proxy do serviço do Cloud SQL, você reaponta o IP sem ter que mudar nada na sua aplicação. Então, essa é uma das possibilidades. Então, a gente tem aqui hoje o Cloud SQL para atender essa necessidade, nesse caso aqui, de gerenciamento de warehouse, né, de pedidos. Então, a gente tem 3 diferentes bancos de dados que podem atender tanto Postgre, MySQL como SQL Server, tá? E o novo integrante da família já possibilitando ambientes produtivos do próprio SQL Server para atender essas necessidades dos nossos clientes que estão utilizando o Google Cloud para isso, tá? Então é 100% compatível, ele utiliza as diferentes soluções da própria Microsoft, Visual Studio, SQL Server Management Tools, né? É simples, totalmente gerenciado, então é a mesma experiência, você vai ter um banco gerenciado lá no nosso serviço de nuvem pública, dentro do Google Cloud, você consegue utilizar qualquer uma dessas 3 opções, tá? Então, a gente falando aqui mais de opções, aqui dentro da console também, a gente pode vir criar instâncias, então a gente pode ver aqui que temos algumas versões de MySQL, outras versões de Postgre, e a versão de SQL Server, no caso 2017. Dentro do SQL Server, é importante dizer que você tem algumas possibilidades. Então, você tem tanto a opção de Express, de Web, Standard e Enterprise. Então, qualquer uma delas que atender a sua necessidade, você consegue fazer o deploy dessas soluções. Uma flexibilização que a gente tem dentro do Google Cloud é a possibilidade, no meu caso, eu vou colocar que eu quero quero atender uma necessidade de alto consumo de memória RAM. Então, eu tenho opções de famílias de máquina. Então, eu tenho 4 CPU 26 de RAM, 8 CPUs, ou eu tenho opções de custom, onde eu posso colocar aqui 24 de CPU e customizar a quantidade de memória RAM que eu posso necessitar. Então, isso é bem legal, em questão de uma solução que cobra por core de máquina, né? O licenciamento é por core. Então, se eu preciso de muito mais memória RAM, eu não preciso, por causa da inflexibilidade de famílias de máquina, aqui com o Google Cloud, na opção Custom, você pode ter poucas CPUs. No caso, eu posso ter 8 de CPU e você pode escalar esse banco até 52. Então, você tem uma flexibilidade de ter o maior número de memória RAM para atender a um número X de cores, tá? E aqui a gente falando um pouco mais da nossa arquitetura completa, né, finalizando nossa apresentação, então a gente teve os diferentes desafios, as diferentes necessidades desse cliente de retail, né, ele precisava escalar essa aplicação dele visando mais multi-regiões, mais um exemplo de globalmente, então a gente posicionou as diferentes soluções dentro do Google Cloud para atender tanto a parte de warehouse, a sequência de cliques, né, a parte de interação com aplicativos e com a própria
a loja como um todo, tá? Queria mais uma vez agradecer, muito obrigado por participar de mais esse webinar. De novo, por favor, compartilhem suas dúvidas, a gente vai respondê-las, vai trabalhar com cada uma delas, tá? E não deixe de assistir os próximos webinars, tem muita coisa interessante, muito conteúdo, você pode checar aqui, tá? Muito obrigado e um ótimo dia. Tchau, tchau.